Bom dia, nosso comandante Ivan. Bom dia, Daniel. Uma alegria estar por aqui. Uma saudação a você, aos comissários aí e também a toda a tripulação que é a nossa audiência. Lembrando que eu preciso de um copiloto, tá? O avião não voa só com o comandante, preciso do copiloto. Quem tem brevê aqui é o Suano. Então ele vai ser o copiloto, né? Então ele é o copiloto. Ele é o copiloto. Bom, vamos começar com os nossos assuntos então. Berenice Leite, Aguta Pini, Suano participam dessa nossa conversa contigo para trazer as atualizações de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo e também a repercussão do que acontece no Brasil, no mundo, não é, Ivan Kleber? Porque o ex-deputado Eduardo Bolsonaro se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante um encontro com líderes evangélicos em Washington. O que o Eduardo e o Netanyahu conversaram? O que representa esse encontro, Ivan? Então, Daniel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou o presidente Trump nessa semana, né? E ele ficou ali em um local reservado pela Casa Branca para chefes de Estado que se hospedam em Washington, né? Muitos optam por hotel ou pela própria embaixada. O Benjamin Netanyahu ficou ali, então ali nesse local ele recebeu o Eduardo Bolsonaro. E, obviamente, que aquilo que eles conversaram, né, entre eles, a gente não tem muitos detalhes dessa informação, mas o que apresenta, né? Afinal de contas, essa relação Brasil-Israel atualmente com o governo está totalmente deteriorada, né? O Lula, persona não grata e tudo mais. Agora, Israel tem um grande interesse em saber o que está acontecendo no Brasil e também, por que não, nas eleições desse ano, que representam uma mudança, uma possibilidade de mudança nesse contexto das relações Brasil-Israel. Lembrando que, recentemente, o Lula interrompeu vários contratos de fornecimento e de compra de equipamento militar com Israel, e aí isso aí já poderia ser um motivo pelo qual Israel tem interesse nessas eleições, para restabelecer também esses contratos com o eventual governo Flávio, mas a gente precisa analisar a questão de um contexto geopolítico mais amplo. Nós sabemos que a rede Hezbollah, Hamas, os Houthis e tantos outros, eles têm conexões com o narcotráfico. E é justamente essa conexão uma das principais fontes de renda, por exemplo, do Hezbollah, para bancar a sua guerra contra Israel. Então, uma eventual troca de governo no Brasil, com o governo Flávio Bolsonaro, alinhado com o governo de Israel, nós poderíamos, além da colaboração com os Estados Unidos, também contar com a contribuição que, convenhamos, do Mossad seria muito importante no combate ao narcotráfico dentro do nosso território. Lembrando que no último sábado, o Benjamin Netanyahu ele enviou um vídeo, inclusive, né, no evento de lançamento da campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República, declarando o seu apoio. E uma lembrança isso aqui, o Benjamin Netanyahu não é de hoje que ele tem essa proximidade com a família Bolsonaro, enfim, e ele respeita muito o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o Benjamin Netanyahu foi na posse, não é, do presidente Bolsonaro lá em 1º de janeiro de 2019. Logo depois tivemos a questão de Brumadinho, onde Israel enviou uma equipe, né, para ajudar naquela tragédia toda. Então essa relação da direita brasileira com Israel e também da família Bolsonaro com o governo de Israel ficou estabelecida e o Eduardo, nesse contexto, então, teve essa oportunidade de se encontrar com o primeiro-ministro enquanto ele visitava o presidente Trump lá em Washington, Daniel. Hora da nossa conexão Brasília-Londres, Berenice Leite. Ivan, muito bom dia. Olha, confesso que eu estava esperando a oportunidade para falar desse assunto com você. O depoimento do Anthony Fauci, né, no Congresso norte-americano. Nós temos a informação, inclusive, de que o senador norte-americano Ted Cruz, que é do Partido Republicano, ele quer que a Justiça processe o médico Anthony Fauci por perjúrio, desacato ao Congresso, né? Que, além disso, ele seja preso. O Fauci ele foi o principal assessor da Casa Branca durante o período da pandemia. Nós temos acompanhado isso e poucos são os veículos de comunicação que estão dando visibilidade para esse assunto importantíssimo. Então, Ivan, traga para nós mais detalhes do que teria motivado esse deputado a processar o Anthony Fauci, quais são as chances, inclusive, dele ser preso, já que ele tem o perdão presidencial do anterior presidente. Bom dia, Berenice. Olha, esse foi o assunto da semana lá nos Estados Unidos. É realmente lamentável
que boa parte da mídia, não esteja dando a devida repercussão, principalmente no Brasil, mas é por isso que nós estamos aqui na Revista Oeste, justamente para fazer o maior esforço possível para levar para as pessoas a verdade daquilo que está acontecendo. Então, nós tivemos essa audiência no Senado, onde o Dr. Fauci utilizou ali da 5ª emenda da Constituição americana, que justamente dá esse direito às pessoas de não fabricarem provas contra elas mesmas, digamos assim, né? Então, ele foi questionado, se não me engano, 111 ou 118 vezes, foram feitas 118 perguntas, e em todas as perguntas ele disse que estaria ali, então, diante da 5ª emenda, e, portanto, ele não respondeu, Berenice, nem uma pergunta. Agora, o que foi exposto nessa audiência do Senado foi o diário do Dr. Fauci, em que muitas vezes, ali no diário, ele escrevia uma coisa que ele imaginava, mas acabava dizendo em público outra coisa. Por exemplo, no diário ele se gabou de ter convencido autoridades do Partido Democrata a fechar as escolas em Nova York e na Califórnia, impondo o lockdown. Já em público ele disse que ele não fez isso, que ele nunca convenceu ninguém a fechar as escolas nesses 2 estados. Então a gente tem aí um contraste do diário dele com aquilo que ele dizia em público. Nesse diário, em muitas ocasiões, ele se gloriava, se gabava, né, de que ele era uma celebridade e que atores, cantores, pessoas do show business estavam ressaltando ele. Em determinado momento, ele acredita ser a pessoa mais famosa no mundo, ali no meio da pandemia, né? Agora, os senadores foram para cima. É uma espécie, Berenice, para as pessoas entenderem no Brasil, o termo não é o correto. Mas para tentar simplificar o que está acontecendo para as pessoas, é como se nós tivéssemos uma espécie de CPI da Covid, de qual foi a reação das autoridades, né, durante a crise da pandemia. E aí, nesse contexto, o Dr. Fauci foi chamado para dar explicações e ele se recusou. O senador Ted Cruz, do Partido Republicano do estado do Texas, ficou tão indignado com o posicionamento do Dr. Fauci que ele saiu dessa comissão e concedeu uma entrevista à emissora Fox News dizendo que esse homem precisa ser preso. O que ele fez aqui foi uma falta de respeito com o Congresso e com a população americana. O fato de fecharem as escolas vai prejudicar aqueles alunos, aqueles jovens, aqueles adolescentes, para o resto da vida deles. Ele precisa responder por isso. Agora a gente entra na questão do perdão presidencial que o Joe Biden concedeu ao Dr. Fauci. Nós, da Revista Oeste, estávamos lá na posse do presidente Trump, né? Ana Paula Henkel e eu, e coisa de 1 ou 2 horas antes da posse do Trump, o Biden, como sua última ação como presidente americano, concedeu uma espécie de perdão presidencial antecipado ao Dr. Anthony Fauci, o que dificulta um pouco, realmente, a gente trabalhar com ele ser preso. Há quem acredite que esse perdão presidencial pode ser revertido, porque ele teria sido feito através de uma assinatura digital do Biden e que, portanto, não foi o Biden que assinou e logo esse perdão presidencial não teria nenhum valor. Agora, o que nós precisamos trazer aqui para a nossa audiência é que a verdade está vindo à tona, os senadores americanos estão comprometidos em levar a verdade do que aconteceu durante a pandemia. E, no mínimo, o Dr. Fauci já começa a ser julgado, pelo menos pela história, pela opinião pública, das decisões que ele recomendou ao governo americano durante a pandemia. Daniel, devolvo para você. Eu passo a palavra para Marcelo Suano. Ivan, é sempre um prazer, uma oportunidade, uma honra poder conversar contigo. Então, eu vou ser apenas o teu engenheiro de bordo no helicóptero. Vamos pegar esse helicóptero e sair dos Estados Unidos. Não, vamos passar pela América do Sul e cair no Oriente Médio. Aí não. Mas ele é que é o piloto, então, e vai conseguir fazer com que não caia. Então vamos pousar no Oriente Médio. Tá? Lá, o que está sendo anunciado é que os Estados Unidos bombardearam vários alvos no Irã. Por qual razão? Porque o Irã está tentando bombardear bases americanas e atingir, pelo Oriente Médio, unidades que possam afetar as Forças Armadas norte-americanas. Inclusive, o Irã disse que atacou uma base aérea na Jordânia, onde esse mês ocorreram já algumas mortes. Acho que foram 3 mortes que ocorreram esse mês. E lá, os iranianos falaram que eles conseguiram aniquilar, anular alguns caças, algo que os norte-americanos negam. Então, diante do fato, nós temos aí um analista de primeira grandeza, porque trabalha com a verdade, o que é narrativa, o que é fato? E, além disso, como é que está a situação no Oriente Médio em função dessa guerra? Bom dia, professor Marcelo Suano. Olha só, o que é fato? 3
americanos perderam a vida nesse ataque, então, né? Isso é fato reconhecido pelo governo americano. Já sobre os caças, a gente não tem nenhuma confirmação nem além do regime iraniano, então muito provavelmente é narrativa. O governo americano não teria problema nenhum em reconhecer, né, que perdeu alguns caças ali nesse ataque, não seria algo assim tão grave para o governo americano ficar escondendo isso. E você não tem como também segurar da mídia livre dos Estados Unidos, porque a diferença do Irã dos Estados Unidos é essa: nós temos uma mídia livre. Depois, o que a mídia faz com essa liberdade, a gente pode discutir. Mas é uma mídia livre que pode investigar isso, e até agora a gente não teve nenhuma confirmação desses caças. Olha, para a gente entender como está o conflito no Oriente Médio, professor Marcelo Suano, a gente vai olhar para Washington de novo, porque essa semana, como a gente noticiou aqui, né, na pauta ali da visita do Eduardo ao Benjamin Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, então, conversou com o presidente Trump. Das últimas vezes que Benjamin Netanyahu e Trump estiveram reunidos em Washington, coisa de 1 ou 2 semanas depois, a coisa escalou. Isso vem acontecendo desde o ano passado. Então, segundo as informações que a gente conseguiu apurar, o Benjamin Netanyahu levou planos para o presidente Trump, levou informações que o Mossad conseguiu apurar no campo, lá dentro do Irã, sobre o programa nuclear iraniano, sobre uma possível retomada, como deveria ser a retomada aí com mais intensidade dos ataques ao Irã, tá? Então, nesse momento, a gente está tendo ataques pontuais dos Estados Unidos ao Irã, algumas vezes respondendo a esses ataques iranianos. A gente teve, né, repercutiu aquele ataque ali no território do Iraque, ontem, contra instalações de grupos pró-Irã que operam dentro do Iraque, mas ainda não escalou como todo mundo está imaginando que possa escalar. Existe uma informação circulando, professor Marcelo, de que os Estados Unidos estão com estoque baixo de mísseis e que, por isso, então, agora está tendo aquela corrida para repor esses estoques. Até onde isso é propaganda e até onde isso seja verídico também a gente não consegue apurar. Agora, desde o início da guerra da Ucrânia que existe essa preocupação com os estoques de mísseis americanos. Agora, repito, até onde é desinformação militar e até onde é informação, a gente precisa aguardar aí as próximas semanas para ter a confirmação, Daniel. Bom, vamos reposicionar então a nossa rota aqui para a América do Sul, porque o presidente da Argentina, Javier Milei, assinou um decreto para barrar a entrada e expulsar estrangeiros que incentivarem mensagens de ódio ou discriminação contra o país. A norma, que é uma espécie de medida provisória, já passou a valer, mas precisa de aprovação do Congresso para virar lei permanente. Ivan, por que o Milei adotou essa medida? Quais são as repercussões dessa iniciativa por lá, hein? Então, Daniel, o Milei está acusando vários grupos de esquerda, inclusive o Lula, né? Ele fez essa acusação no último domingo em uma entrevista a uma rádio. E a acusação é de que o Lula, o governo do México e o Partido Democrata, a partir da Copa do Mundo, criaram uma rede anti-argentina de propaganda. Ou seja, que visa justamente denigrir o povo argentino e o país, a Argentina. Então, ele tomou essa iniciativa que é muito semelhante a uma iniciativa do secretário Marcos Rubio, lá dos Estados Unidos, que é o seguinte: se você critica a Argentina atacando a Argentina, né, ofendendo a Argentina ou os argentinos, então por que você quer vir conhecer a Argentina ou visitar a Argentina? Sendo assim, você não terá o visto para entrar aqui. É mais ou menos essa a base do Milei, a mesma que foi utilizada lá nos Estados Unidos. Se você xingar os Estados Unidos, se você ofende os Estados Unidos, criticar tá valendo, né? Isso faz parte. Agora, se você parte para a ofensa, então por que você quer entrar nos Estados Unidos e aí, nesse caso, na Argentina, né? Essa é a base da lei aí que o Milei assinou como medida provisória, como você bem trouxe. Agora, tem chance de passar isso no Congresso também, tá? Nas últimas eleições de novembro do ano passado, o Congresso teve uma reformulação, o partido do Milei foi muito bem, então ele tem um apoio maior no Congresso do que ele tinha antes, e essa chance, existe uma chance aí do Congresso, então, ratificar isso e tornar esse projeto de lei, essa medida provisória, como lei permanente, Daniel. Berenice Leite de volta. Ivan, queria falar sobre o caso lá na Bolívia. A Procuradoria-Geral da Bolívia, eles emitiram um novo mandado de prisão contra o ex-presidente Evo Morales, né? E ele é acusado de terrorismo,
insurreição armada por ter incitado os protestos que tomaram conta do país por cerca de um mês e meio, vocês devem se lembrar, né? E o Morales também, a gente lembra que no X ele se manifestou, ele rejeitou as acusações nessa publicação do X. Qual que seria o paradeiro dele, hein, Ivan, do Morales? E como é que está essa situação atual lá na Bolívia? Então, Berenice, dizem que ele está no meio do mato, na Bolívia, e coordenando essas operações, como você bem disse, não é? Mas ninguém sabe o exato paradeiro dele. Agora nós temos aqui uma segunda acusação, uma segunda ordem de prisão contra o Evo Morales. A primeira delas está relacionada a uma acusação de tráfico humano, inclusive abuso de menores. E agora essa segunda acusação, então, é por inflar aquelas manifestações que tomaram o país por aproximadamente 40 dias, justamente dali, desse quartel-general onde ele se encontra. Qual é a diferença aqui? O governo americano e o Escudo das Américas, que a gente vem falando, apoiaram a iniciativa das autoridades bolivianas de restabelecer a ordem do país e de que a justiça seja cumprida. Então, nós podemos até presumir, tá, Berenice? Eu não posso confirmar isso com uma informação, mas diante desse apoio americano, que a CIA esteja operando também dentro da Bolívia para tentar entender o paradeiro do Evo Morales para que as autoridades bolivianas possam fazer essa captura dele. Então, que ele é um foragido da polícia, caso ele esteja ainda na Bolívia, mas há fortes indícios que ele esteja ali. Essas manifestações que aconteceram, que tomaram estradas, enfim, na Bolívia, elas têm uma forte conotação política, incentivadas pelo Evo Morales, mas também existem denúncias de que o narcotráfico tentou derrubar o governo Rodrigo Paz, justamente porque é um governo que está alinhado nos Estados Unidos para combater o narcoterrorismo no país. Coincidência ou não, o Rodrigo Paz autorizou as forças militares a restabelecerem a ordem no país, a coisa de 20, 30 dias, com o apoio do governo americano. E não precisou nem o exército descer as ruas, somente a ordem foi o suficiente para tirar as pessoas que estavam provocando esse caos das estradas e das cidades bolivianas, Berenice. Então a gente viu o Escudo das Américas sendo testado pela primeira vez e ele passou com louvor. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez, ele convocou o embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho. A medida ocorreu depois daquelas declarações do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. O petista afirmou na ocasião que o Paraguai invadiu o Brasil, a Argentina e o Uruguai no século XIX, o que levou à guerra. E aí o governo do Paraguai não gostou disso. Ou seja, Lula vai colecionando problemas diplomáticos não só com os Estados Unidos, com a Europa, enfim, agora com a América do Sul também. Como é que está a situação dessa crise diplomática agora também entre Brasil e Paraguai, Ivan? Daniel, todo mundo na vida já teve aquele vizinho incômodo, aquele vizinho chato, aquele que quando se muda, né, que chega o caminhão da mudança, você comemora. Pois é, o Lula está se tornando esse vizinho insuportável na América do Sul. Pelas informações que eu tenho, agora pela manhã, ao meio-dia, horário de Brasília, então o embaixador brasileiro no Paraguai vai ter essa reunião com o vice-presidente do Paraguai e com o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, onde ele vai receber ali um documento do governo paraguaio repudiando as declarações do Lula. Talvez o lado paraguaio ainda deu uma aula de história para o embaixador brasileiro. Olha que situação que foi colocada a diplomacia brasileira, olha que vergonha para o nosso país. Como você disse aí, de vários, já citou Estados Unidos, Argentina, Paraguai, com a União Europeia a relação não anda lá essas coisas, o Lula é persona não grata em Israel, ou seja, a gente começa a colecionar aí uma rusga diplomática praticamente toda semana. E as relações do Brasil e do Paraguai já não andam lá essas coisas desde o ano passado, quando o Paraguai denunciou que a ABIN estava espionando o lado paraguaio da Itaipu. Desde então, as relações entre Brasil e Paraguai não se restabeleceram e agora a gente tem mais esse episódio e mais essa vergonha para a nossa diplomacia, para a diplomacia brasileira, Daniel.
E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.